Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui para um exemplo da jogada pela Dan, a última jogada que nós vimos no nosso curso módulo básico, né? Então eu estou aqui tirando, essa jogada vai ser para a nossa situação, pensando na situação profissional, na situação financeira de todos nós, a preocupação de todos os brasileiros com a subsistência, não é? Com o trabalho, tendo em vista a pandemia, tendo em vista a situação política do país. Então, é para isso que nós vamos fazer essa jogada. Então, eu já embaralhei, estou retirando a primeira carta, que é a posição favorável, que nós temos, favorável a nós. Essa posição é a posição contrária, né? Significa posição contrária. A influência, né, sobre toda essa situação, o que a gente pode esperar, qual vai ser o resultado, qual vai ser a consequência, e a quinta carta é a síntese de tudo, tá certo? Então, lembrando, eu estou aqui com as minhas pedras, justamente, né, para aproveitar um pouco da energia delas. Essa é a turmalina preta, a gente sabe da função dela, que é justamente para afastar energias negativas. A ametista, que é a da transmutação, da transformação, e o cristal, esse é um cristal fantasma, né? Então ele tem um poder de emitir seus raios de equilíbrio para todos. Então, estou aqui com as minhas pedras poderosas, certo? Então vamos lá, vou posicionar as cartas para que vocês possam ter uma melhor noção delas, afastar um pouco a câmera. Então, o que é que a gente tem de positivo nessa nossa situação? Então, a carta positivo veio a roda da fortuna. Então, a mudança, essa mudança toda que a gente tem que enfrentar. Desde, né, por exemplo, pegar a questão dos restaurantes que tem aí que se virar, pensar em outras alternativas para continuar na subsistência. Estamos todos nós, né, com esse desafio. Então, isso é positivo, isso vai trazer para nós novas ideias, né, e a gente vai, sem dúvida, passar para um outro patamar. As próprias mudanças, né, que foram efetuadas para questões aí da pandemia, as mudanças políticas que estão aí no cenário, tudo isso a gente tem que considerar como sendo pontos positivos. O que desfavorece? Então, a energia do louco, que nesse baralho ela tem a pontuação 21. Na maior parte dos baralhos, a gente vai encontrar o louco como 22. Então, é bem o que se coloca aqui, né? A cegueira. Não sabemos, não temos dica, não temos indicação de caminho, daquilo que pode dar certo, né? De como seguir. Estamos tateando. Então, na verdade, o louco traz a intenção, né? Ele tem o bastão, que significa, de certa forma, proteção. Aqui, em especial nessa carta, a gente vê o cão, que é o maior amigo do homem, né? Fazendo com que ele não, tentando fazer com que ele não vá adiante, porque ele está à beira de um precipício e não está enxergando. Então, nós não sabemos, né, o que tem pela frente. A gente pode, com tudo isso que a gente está tentando fazer, ser um tiro no pé.
Então, essa sensação, né, de incerteza, de insegurança, claro, que está aí atrapalhando. O que é que está influenciando nessa situação e que pode produzir caminhos e alternativas? Então, aqui a gente tem a carta do julgamento. Bom, que influencia, nós estamos sendo chamados efetivamente, agora para uma interpretação mais espiritualista da coisa, nós estamos sendo chamados para mudar, para transformar a forma como trabalhamos, a forma como vemos um ao outro, nos relacionamos, enfim. Então, isso, sem dúvida, é uma grande influência, a influência aí do espiritual. Acontece, né, que essa influência, ela poderá produzir algum caminho. E o caminho que ela pede é mesmo o caminho da transformação. Infelizmente, se a gente fala aí da pandemia, né, o que vai influenciar uma grande mudança na forma como as coisas estão sendo trabalhadas, estão sendo encaminhadas, vai ser essa quantidade de óbitos, de pessoas infectadas, enfim, acho que a gente aí vai ter mudanças. Vamos pegar aí o que foi feito na semana passada, na sexta-feira, né? Essa mudança na contagem dos infectados, dos mortos, enfim, isso poderá trazer consequências, e aí consequências ligadas também à justiça, né? Porque a gente está falando de justiça divina, isso pode se concretizar em termos da justiça humana. Qual vai ser o resultado, né, disso tudo? Então a gente vem com a energia da 15. A energia da 15 é uma energia muito a gente precisa ter muito cuidado ao trabalhar com a 15, porque ela pode resultar em extremos. Então a gente pode, se a gente for ver aqui a questão do Brasil, da situação política, a gente vai poder ter situações de violência, de agressividade, situações de cabresto, né? Que a gente tem aqui a figura desses dois personagens humanos acorrentados, então a vontade vamos, né, poder ter prisões também, mas a vontade de cercear a liberdade. Então, essa possibilidade é o extremo da 15. A 15, ela trabalha em leques, né, em graus. Então, a gente chega a esse extremo, mas nós temos, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade faz parte do 15, é um dos graus, né? A irritação, a irritabilidade. Bom, o lado mais positivo da 15 é aquele que traz alegrias, né? Que se a gente for para o extremo, é o oba-oba, é a farra desmedida, é o prazer pelo prazer, né? Então, existe a possibilidade, né? Conforme a gente decida, conforme a ação disso aqui, então, digamos, botando no concreto, digamos que as rebeliões comecem e que exista aí possibilidade de mais prisões, de mudanças em âmbito do nosso campo político. A 15 vai trazer, pode trazer, esse parzinho aqui, ele pode trazer violências, ele pode trazer. Está se falando em golpe, pode trazer golpe? Pode ser o início, não necessariamente o golpe, mas o início. A questão da pandemia, né? Então a 15 pode exacerbar, aumentar o número, né, de pessoas
infectadas, de óbito, enfim. Qual é o conselho que o tarô nos dá? Andarmos paulatinamente, um passo de cada vez, né? O eremita. Então, é observação, é prudência. Então, agora a gente está nesse movimento de abertura do comércio, né? Com certeza, isso não vai adiante, tá? Porque o 9 pede cautela, pede paciência. O 9 é o próprio tempo. Então, ainda não é tempo de agir. O 15 é uma carta que pede ação imediata, né? A 20 é uma carta que, de certa forma, prende, em termos temporais, tá, gente? Prende um pouco as coisas, elas engasgam. E o 9 é o próprio Deus Cronos, né? Ele é o regente do tempo. Então é ele quem vai determinar aquilo que de fato está na hora de crescer, segundo o tempo devido. Então nós estamos sim num conflito que é o que nós queremos de mudança para aqui, para agora, para já, que é 10 e 15, a mudança não vai se processar assim, de uma hora para outra, porque 21 ou 22, sendo louco, e 20 falam, né, de um tempo que não é o tempo de ontem para hoje, ou de hoje para amanhã. Porque aqui o louco, ele pode ficar envolto nessa bruna por 3, 4, 5, 6 meses, né? Vai depender do cachorro, né, conseguir tirar o personagem aqui desse devaneio. Então, esse é um dos primeiros conflitos que a gente tem. O segundo conflito está ligado às questões de prática mesmo, né? Queremos voltar ao que era antes, acontece que não é o momento, porque aqui essa carta ela está na posição desfavorável. Então não é o momento de voltar. Nós precisamos fazer mudanças, né? Mas não serão essas mudanças de voltar à vida como era antes. Ainda é preciso, né, passar mais um tempo. E aqui a 20, a 20 e o 9 trabalham com informações, conhecimentos, sabedoria, especialidades. Então, quem vai dizer a hora que a gente pode voltar, na verdade, são os epidemiologistas, enfim, as pessoas que estão, de certa forma, gerenciando essa crise pandêmica. Com relação à crise política, aí a gente pode realmente ter problemas e ser uma semana mais complicada mesmo.